para fundo. Graça e paz, povo abençoado de Deus. É com grande prazer, grande alegria que nós estamos aqui hoje para a gente mais um culto, uma mensagem de fé e esperança. Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. E eu quero convidar a você a estar chamando aí os amigos, estar aí compartilhando para esse momento juntos. Esperando aí, o pessoal tá entrando. A gente entrou a primeira vez, a segunda aí, mas deu um probleminha aqui no microfone. Mas agora já está tudo na bênção, né? Já está entrando aí, Jane, a paz, tudo bem? Que Deus te abençoe. Fernanda também, a paz, Fernanda lá de Petrópolis. Que Deus abençoe vocês, mamães, as primeiras mamães estão entrando aí, tá bom? Que Deus abençoe aí grandemente a vida de vocês, todas as mamães, né? Hoje nós teremos uma mensagem de fé e esperança para você. Chame a família, chame todos, que vai ser bênção. Deixa eu falar para vocês, hoje nós não estamos direcionando, né, pelo Instagram, estamos só pelo Face, ao vivo, tá bom? E vamos colocar agora uma canção para a gente poder estar cantando, enquanto o povo vai estar entrando, uma canção que vai estar edificando a sua vida, em nome de Jesus. Renato. Sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar. Incendeia a tua noiva, incendeia a tua noiva. Vai convidando, convide seus amigos, mande aí para os bazares, convide as pessoas, porque hoje tem uma palavra no coração de Deus para o seu coração. Posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar. Incendeia a tua noiva, incendeia a tua noiva. Ouvir o som, o leão da tribo de Judá, ao meu encontro eu posso ouvir o som. Voltando, igreja se prepare, Jesus está voltando,
Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia, incendeia a tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia a tua noiva. Que o Senhor possa te incendiar essa noite, que o Senhor possa incendiar a sua família, que o Senhor pode incendiar a sua casa, as mamães aí presentes, que Deus tenha um beijo no seu coração, né? A minha já se foi, mas aquelas que estão, que Deus possa estar abençoando grandemente essa jornada. Eu quero falar para vocês essa noite que Deus, ele projetou a família. Estamos num mais um culto da nossa família, né? Paz Senhor, nossa irmã Viviane, a paz. Estamos no mais um culto aqui da família, Terra Fértil também aí, a paz do Senhor, nossos amados irmãos, nossa irmã Cristina. E que Deus, ele tem se manifestado nesse tempo de forma diferente. De forma onde a gente tem que começar a entender aquilo que Deus ele está fazendo com a nação, aquilo que Deus está fazendo com o Brasil, aquilo que Deus ele está fazendo comigo e com você. Esse tempo de nós ficarmos em casa é um tempo para a gente parar, para começar a refletir e começar a entender algumas coisas. Algumas coisas que Deus ele requer de mim e de você. Conforme eu já falei aqui anteriormente, é um tempo aonde as pessoas estão em casa e não é para você não fazer nada. É um tempo de você buscar o Senhor, é um tempo de você estar se humilhando aos pés do Senhor, é um tempo de você estar chamando a presença do Senhor, porque nós vamos tratar de um assunto aqui hoje, você vai ver que quando nós nos achegamos ao Senhor, o Senhor sempre libera uma palavra de unção, uma palavra de transformação sobre as nossas vidas. E você vai entender isso aqui hoje. Nós vivemos pela fé, nós vivemos por fé. O que é isso, pastor? Fé é aquilo que eu não vejo, que você também não vê, mas que a gente tem que depositar tudo em Deus. E a gente sabe que algo vai acontecer. Então, a gente vai bater um papo essa noite, dentro de algumas situações aqui que eu vou estar colocando, né, que vai ser lá em Atos, capítulo 10, versículo 23 ao 32, que nós vamos estar falando ali de Cornélio. Um centurião, poucas pessoas, né, conhecem essa história, ou muitas conhecem essa história, mas a gente tem que pegar ela mais esmiuçada para a gente poder entender que o evangelho também foi para os gentios. Naquela época, os judeus eles não se envolviam com gentios. E você vai ver que quando o evangelho ele chega, ele muda toda a história e toda a característica do ser humano. Por isso que esse é o momento que nós temos que começar a entender aquilo que Deus ele está fazendo em nosso meio. É um momento que hoje é um culto da família, é um culto hoje que é o dia das mães. Uns, né, estão alegres porque estão com as suas mães, outros choram porque perderam as suas mães, e outros nessa época de pandemia também perderam as suas mães. Então é um momento difícil, mas eu tenho algo para falar para você. Por mais que você perdeu a sua mãe, faça algo que vai impactar o coração, gerar esperança no coração de outras pessoas. Porque é isso que, né, os nossos pais que se forem, eles requerem de mim e de você. E eu quero te convidar a abrir o texto em Atos capítulo 10, versículo de Atos, capítulo 10, versículo 23, e vamos até ao 32, para a gente poder começar
a entender algumas coisas. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus pares e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro e entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Erga-te, que eu também sou homem. Olha que coisa linda. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabes que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou inimigo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Olha que coisa fantástica. Quando a gente começa a ver que Cornélio aqui, quando Pedro, um judeu, ele não se sentava junto com um gentio, e Deus precisou falar com Pedro, e Deus também falou com Cornélio ao mesmo tempo, porque Cornélio, como um soldado romano, ele queria a presença de um judeu na casa dele, coisa que para o judeu era impuro, ele não precisava, não podia. E aí a gente começa a ver como Deus, ele é lindo, que ele ouviu na oração de Cornélio. E quando Pedro chega à casa de Cornélio, Cornélio se coloca de joelho, e Pedro fala o que? Não, se levante, eu também sou homem. Sabe o que Pedro está falando com isso? Adorarás somente o Senhor teu Deus. Se ajoelharás somente diante do Senhor teu Deus. Eu não sou digno que você se ajoelhe perante mim. E aí a gente começa, para você entender mais um pouco, para a gente poder você ver a dificuldade desses homens de caminhar em conjunto, você vai entender um pouco. Eu vou contar um pouco aqui da história sobre Cornélio. O Cornélio foi o primeiro cristão gentil. Até essa altura o evangelho tinha sido pregado somente aos judeus, aos prosélitos e aos samaritanos. Todos guardavam a lei de Moisés. Então naquela época todo mundo guardava a lei de Moisés. Os apóstolos devem ter entendido que, segundo a grande comissão de Jesus, você pode ver a segunda comissão lá em Mateus 28, capítulo 19, você vai entender bem isso, deviam pregar o evangelho a todas as nações. Então, a comissão de Jesus tinha que pregar a todas as nações e não ficar ali somente preso. Mas ainda não lhe fora revelado que os gentios deviam ser acolhidos como gentios. Segundo parece, achavam que antes de os gentios poderem ser acolhidos como cristãos na família de Deus, precisavam tornar-se prosélitos, circuncidados e observantes da lei de Moisés. Eles pensavam isso, que as pessoas tinham que primeiro passar por toda a lei de Moisés para poder se ingressar no Evangelho. Havia judeus espalhados entre todas as nações, e os apóstolos podem ter imaginado que sua missão era alcançar os compatriotas da diáspora. O que é isso? São as pessoas ali que saíram fora da sua conjuntura, que saíram fora ali, né, do seu arraial ali. Então eles tinham que ir pregar ao mundo para poder trazer de volta essas pessoas. Durante algum tempo pregaram somente os judeus. Foi então que Deus lhe mostrou o próximo passo. A Judéia e Samaria e a Galiléia
tinham sido evangelizados e chegara a hora de oferecer o evangelho aos gentios. Então chegou a hora deles oferecerem o evangelho aos gentios, que é para mim e para você. Cornélio, preste atenção quem era Cornélio. Era oficial do exército romano em Cesareia, capital romana da Palestina, residência do governador romano e quartel-general da província. Cornélio era oficial, comandante do regimento italiano, que parece ter sido uma tropa de elite naquela época. Talvez fosse o guarda do próprio governador, aquela pessoa ali fiel. Nesse caso, Cornélio foi um dos homens mais importantes e conhecidos de toda a região. Então toda a região conhecia Cornélio. Toda a região sabia quem era Cornélio naquela época. E aí, continuando, Cornélio era bom e piedoso. Cornélio tinha um coração totalmente piedoso, era uma pessoa que gostava de fazer o bem. Deve ter sabido algumas coisas a respeito do Deus dos judeus e dos cristãos. Possivelmente porque era em Cesareia que Filipe morava. Então Filipe pregava naquela região, então Cornélio às vezes ele escutou algumas coisas que estava falando ali do judeu, dos cristãos, e ele ali começou a orar ao Deus nosso. Mas embora orasse ao Deus dos judeus, Cornélio continuava sendo um gentio. O que quer dizer isso, pastor? Por mais que ele orava ali ao Deus dos judeus, Cornélio continuava sendo gentio, porque ele ainda não tinha tido ainda um encontro totalmente verdadeiro, transformador, com alguém que fosse ali e pregasse a palavra para ele. Foi Deus quem escolheu Cornélio para ser o primeiro gentio a entrar pela porta do evangelho. O próprio Deus dirigiu a sequência dos eventos, ordenando que Cornélio mandasse buscar Pedro. Você viu lá que Cornélio mandou buscar Pedro. E aí foi necessário uma visão especial da parte de Deus que induzir Pedro a ir até Cornélio. O que acabou acontecendo. Por quê? Porque Pedro era judeu, então Pedro achava que não poderia ir até o gentio para poder pregar. Então Deus mandou uma visão para que ele pudesse entender aquilo que Deus eles estava falando, como mandou a grande comissão ir pregar por todo mundo. E Deus colocou seu selo aprovação sobre a aceitação de Cornélio na igreja. O primeiro fruto no mundo gentil. Depois disso, Pedro batizou Cornélio e os demais gentios do grupo. Quer dizer, Pedro batizou Cornélio, também batizou aqueles que estavam junto com ele. Batizou a sua casa, a sua família, os seus soldados. Batizou todo mundo ali. Olha que coisa linda. Esse fato deve ter ocorrido entre 5 e 10 anos após a fundação da igreja de Jerusalém, para você começar a entender. Talvez por volta de 40 anos depois de Cristo. Certamente as notícias do que aconteceu em Cesareia deram impacto à fundação da igreja gentílica em Antioquia. Para alguns judeus, entretanto, era difícil aceitar tal situação. Foi de Jope que Deus enviou Pedro, o judeu, a Cornélio, o gentil. Nessa mesma cidade, 800 anos antes, Deus teve que empregar um pouco de persuasão adicional com Jonas, o judeu, para este ir até a cidade gentílica de Nínive. E é interessante notar que, pelo que sabemos, nem sequer questionou se Cornélio devia abandonar a carreira do exército. Ele nem questionou sobre isso. O que eu quero trazer para vocês essa noite é justamente essa palavra que Deus ele nos traz a uma reflexão de entendimento, da gente começar a entender e perceber o que nós estamos fazendo nesse tempo. Esse tempo é um tempo que você deve, primeira coisa, é você ter mais comunhão com Deus. É um momento que você tem que se dobrar em oração. É um momento que a gente tem que se colocar para que Deus ele possa vir e realmente transformar a nossa vida, a nossa família. Estamos vivendo momentos difíceis.
Momentos onde amigos dos amigos estão perdendo pessoas aí a gente não sabe o que vai estar acontecendo amanhã. Mas uma coisa eu quero dizer para você: a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em governos, a nossa esperança está em Deus. Por isso que a gente precisa colocar toda a nossa esperança em Deus. A gente vê que aqui no versículo 31, e disse Cornélio: a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Por quê? Porque Cornélio orava a Deus e Deus mandou ali um varão de branco ali aparecendo a Cornélio. Onde apareceu a Cornélio? Um homem que era gentil, um homem que não poderia ter ali nenhum tipo de vínculo com os judeus. Assim, os apóstolos entendiam naquela época que era para poder pregar, para poder buscar os outros judeus que estavam totalmente fora de Jerusalém. E aí Deus fala para ele o seguinte: o primeiro romano a se converter ao evangelho é um centurião, é um comandante do exército, da guarda. O que eu estou falando para você é que Deus ali, naquele momento ali, Deus começa a virar a chave. Mas Deus primeiro começou a virar a chave, foi no coração de Cornélio. Deus começou a virar a chave ali, mostrando para Cornélio o seguinte: volta-se a mim, que eu vou voltar a ti. O que Deus está falando para você essa noite, Ele está fazendo o seguinte: eu não sei o que está acontecendo dentro da tua casa, mas Deus, Ele tem ciência de tudo. Deus tem ciência se tem alguém enfermo, Deus tem ciência se você está passando alguma necessidade, Deus tem ciência se você está ansiosa por causa do seu trabalho, o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa Deus quer de mim e de você, que nesse momento, quando nós estamos em casa, é se voltar mais para Ele. Foi por isso que eu vejo que Deus está estabelecendo no Brasil e no mundo esse momento, o momento que Ele está pegando a igreja brasileira e está falando o seguinte: não se volte à política, não se volte aos homens, se volte ao meu trono, se volte a mim. O que Deus está chamando a igreja brasileira agora nesse momento é para um arrependimento. Esse é para falar mesmo, que nem Daniel lá: Senhor, eu pequei. Mesmo ele não tendo pecado, ele falou: eu pequei contra ti. Por quê? Porque a igreja é um só corpo, Deus vai vir buscar uma noiva. Então o teu erro, meu irmão, pode ser o meu erro. O erro que o Brasil está cometendo é um erro que nós temos que clamar sim, é clamar pela nossa nação. É clamar para que o juízo de Deus venha sobre a nossa nação. Porque tem muita gente depositando sua fé em homens. Eu digo que Deus estabelece governos e Deus tira governo. A gente tem que começar a entender, e só vai entender isso aí quem está ligado em Deus. Deus só vai estabelecer o governo dele quando a gente se voltar para Ele. A gente não tem que ficar se voltando para homens. A gente não tem que ficar se voltando para pessoas, para tempos, não. Esse é o momento. É o momento de você voltar. É um momento que a gente vê que quando Pedro ele chega na casa de Cornélio, Cornélio ele se ajoelha perante Pedro. E Pedro fala para ele: não se ajoelhe diante de mim não, porque eu sou um homem igual a você. O que Deus está mostrando para mim e para você, meu irmão, é que a gente só tem que adorar o Senhor nosso Deus. E a palavra continua ali falando que quando Pedro ele começou a conversar com Cornélio, começou a casa de Cornélio toda a se converter. E naquele momento Pedro batiza Cornélio, batiza toda a sua família, batiza seus empregados, batiza todo mundo que estava ali na sua casa. O que Deus está falando para a gente essa noite: Ele quer salvar a nossa família, Ele quer salvar a sua família. Mas só vai depender de você. Vai depender como é que está teu coração. O teu coração tem sido voltado ao Deus Todo-Poderoso? O teu coração tem sido voltado a buscar as coisas de Deus? Ou teu coração está simplesmente porque às vezes você está em casa e você liga aí uma Netflix, ou você liga aí na televisão, você fica vendo filme o dia inteiro, ou você lê algumas coisas. Qual tem sido o teu tempo de oração, meu irmão? Qual tem sido o teu tempo de busca? Qual tem sido o teu tempo? A palavra diz que a sua boca fala daquilo que teu coração está cheio. O que você tem falado? Quando você pega teu telefone, você pega as mensagens, você fala para uma pessoa, aproveite para falar do amor de Deus.
Aproveite e falar para eles que é hora de se arrepender, é hora de voltar. Aqueles que estão afastados, é hora de voltar para os caminhos do Senhor, porque daqui a pouco está chegada a hora. E ninguém sabe o teu momento. A palavra diz que Jesus vai vir, Deus vai vir como um ladrão. Você não vai ver, a coisa vai acontecer. Pronto, aconteceu. Ontem estava todo mundo aí, ontem meus pais estavam aí, hoje já não estão mais. As coisas é muito rápido. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho elevado a minha vida de oração. Eu tenho buscado a presença do Senhor. Eu tenho orado a Deus. Eu tenho orado pelos pastores, eu tenho orado pela igreja, eu tenho orado pelos bispos, pelos apóstolos, pelos missionários. Eu tenho orado pelas pessoas, eu tenho orado pela minha família. Eu tenho orado por aqueles que estão longe. Eu tenho orado pela minha família que está perto. Você tem que entender que o poder da oração antecede qualquer coisa que eu possa imaginar ou pensar, meu irmão. Foi isso que Cornélio ele fez aqui. Ele começou a orar e Deus começou a responder. E aí, ele tinha um momento, ele tirava uma hora para poder estar orando a Deus. Separa um espaço na sua casa. Separa um espaço, um momento você e Deus. Para você estar orando. Faça isso. Que você vai ver que coisa boa. Desliga telefone, desliga tudo. Aqui em casa minha esposa sabe. Eu falo, quando chega meu momento de oração, de eu falar com Deus, não me chama para atender telefone, atender ninguém. Aí ela, e se for caso de morte, depois eu resolvo. Porque o momento da oração é o momento que eu posso falar com aquele que pode resolver o meu problema e o seu problema. O momento da oração é o momento que a gente está ligando a nossa alma, o nosso espírito com aquele que é o Criador, que fez os céus e a terra. E aí eu começo a acreditar na palavra de Deus, que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela produz vida e não morte. Esse momento é o momento da gente produzir vidas. Esse é o momento da gente produzir situações aonde vai estar levando pessoas a conhecer aquilo que Deus ele quer fazer em nossas vidas. E foi assim que Deus fez sobre a vida de Cornélio. E aí a gente vê que Jesus ele é maravilhoso, ele é magnífico. Quando os judeus não podiam se misturar com os gentios, quando um judeu ele não poderia chegar próximo, Jesus entrega a revelação a Pedro, Jesus também entrega a revelação a Cornélio. E quando o coração de Cornélio queimou, ele mandou chamar Pedro. E aí o que Deus faz? Jesus é maravilhoso, gente. Jesus pega um guarda do alto escalão romano. Ele pega e fala o seguinte: Pedro agora entrou na sua casa. E quando Pedro entra, Pedro vai lá e prega a palavra, porque ele já estava sensível. Ali ele já era uma casa aberta com a sua família para receber a mensagem de Deus. O que eu quero falar para você é que quando você está aberto a receber a mensagem de Deus, a mensagem de Deus ela entra como um milagre. A mensagem de Deus ela entra trazendo transformação, trazendo vida. Foi assim que aconteceu na vida de Cornélio. A palavra de Deus, quando entrou na casa dele, houve salvação. E Deus essa noite ele quer entrar na sua casa, porque ele quer trazer a salvação sobre a sua vida e sobre a sua família. É isso que Deus quer fazer. Deus quer trazer salvação para os seus. Deus quer trazer salvação para você. Deus quer trazer salvação para aquela pessoa que você jamais possa pensar ou imaginar. Às vezes passou pela sua mente e você deixou de procurar. Aquelas pessoas que você, antes da pandemia, que você estava cuidando, que você estava tratando. Aquelas pessoas que te ligavam pedindo ajuda. E às vezes chegou a pandemia e você simplesmente esqueceu delas. Eu quero falar para você que o Espírito Santo essa noite quer te despertar.
para você entrar no arrependimento genuíno, para que Ele possa te despertar, você buscar os perdidos. Porque Ele vai te usar tremendamente, meu irmão, minha irmã. Deus quer nos usar dessa forma. Tu acha por que Deus nos recolheu para dentro de casa? Foi para poder rever. Para poder rever a vida da igreja, para poder rever os seus pensamentos, para poder rever a sua vida, como é que você está. Não é à toa. Deus falou assim, stop, para. Faz uma análise agora de você mesmo. É isso que Deus está falando. Faz uma análise agora da minha igreja, como é que a minha igreja tem me buscado. É isso que Deus está falando. Deus está falando que Ele não quer mais uma igreja de entretenimento. Deus está falando que não quer mais uma igreja que os valores do Evangelho estão invertidos. Porque a palavra diz, receberei de graça, dá de graça. E as pessoas cobrando absurdos para poder ir pregar o Evangelho, fazendo isso de comércio. Aqui a gente vê que Pedro ele podia falar, Deus, não, eu não vou. Eu não vou até Cornélio. O Senhor falou para poder que a gente não se mistura. Mas Jesus vai lá e quebra paradigmas. E o que Deus está fazendo nesse momento, que Jesus está fazendo, é quebrando alguns paradigmas, meu e seu. Para a gente começar a refletir e começar a pensar qual tipo de evangelho eu estou vivendo. Qual tipo de evangelho eu tenho levado. O que eu tenho feito nessas quarentenas? O que eu tenho feito para eu me aproximar mais de Deus? O que eu tenho feito para poder rever a minha vida? É isso que Deus está falando nesse tempo. Que o Senhor possa estar te abençoando grandemente. E você possa ter uma vida de oração. E que você possa ter uma vida onde você estiver. Você pode ter uma vida totalmente cheia do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar para você que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador sobre a tua vida. Esse é o tempo. Quero falar para você que está aí totalmente desviado, fora dos caminhos do Senhor. Acena lá com a mãozinha que nós vamos entender o que é. E nós queremos que você volte, que é o tempo. É o tempo de voltar. É o tempo de caminhar. É um tempo da gente entender aquilo que Deus ele está fazendo nesse tempo. É aquilo que a gente começa a entender. Que agora começa a vir a pandemia do Covid-19, já tem uma vespa asiática aí também. Tem algumas coisas acontecendo porque os sinais estão acontecendo. E quando os sinais começam a acontecer, as pessoas vão começar a ver que os crentes, os cristãos verdadeiros, tinham razão naquilo que nós estamos falando e pregando sobre a palavra de Deus. É tempo de arrependimento. É um tempo de você se arrepender. De se arrepender dos seus pecados. Não é um tempo simplesmente de uma palavra bonitinha para massagear a ego. Agora é o tempo da gente pregar a palavra de Deus, a Bíblia, a verdade. Para você poder entender que só Jesus salva. Só Jesus muda. Só Jesus transforma a vida daqueles que querem ser transformados. É um tempo para a gente poder começar a entender o que te levava aí ao templo. Simplesmente por causa de uma mensagem bonitinha do pastor? Simplesmente porque o ministério de louvor arrebenta? O que fazia você ir ao templo? Simplesmente para poder lidar com amigos, para poder rever amigos? Eu quero dizer para você que o templo é um lugar de adoração. O templo é um lugar onde a gente se encontra para poder manifestar a glória de Deus. Ela pode ser manifestada em qualquer lugar, mas quando se reúne o povo ali se torna a igreja fica mais forte, que é um orando com o outro, todo mundo junto, buscando a presença do Eterno. E foi isso que aconteceu na casa de Cornélio, que quando Cornélio começa a chamar a Pedro na sua casa, e Pedro vai, e Pedro entra, e Pedro chega e batiza Cornélio, e começa a batizar todos, a glória do Senhor começa a entrar sobre aquele lugar, e as pessoas são batizadas pelo Espírito Santo. Porque a igreja ali estava reunida numa casa, mas aquela casa se tornou o templo.
aonde todos ficaram cheios do Espírito Santo. E é isso que Deus ele requer, que a gente fique recluso, para quando a gente voltar, a gente está mais cheio do Espírito Santo e cheio da palavra, da verdade, que é vivo, que é eficaz, e ensinando o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho, que as pessoas elas têm que ir, que elas têm que andar. Esse é o tempo, meu irmão, minha irmã. É um tempo que a gente sabe que dá dificuldade, mas é no tempo da dificuldade, é no tempo do caos, que Deus é especialista de fazer do caos algo sobrenatural. Que Deus possa te abençoar grandemente essa noite. Que essa palavra possa ter entrado na sua mente, no seu coração. E se você tem sua mensagem de oração, chegou aqui os pedidos de oração, nós vamos estar orando. Oração pela saúde da Jane Nunes, minha irmã, vou estar orando sim. Oração pelo Diogo, vamos estar orando. Wagner, Caroline, por toda a família Nunes, com certeza. Oração pela nação. Oração por Rômulo Barros e Luiz Manuel, que estão enfermos. Oração por Luzinete Laporte, Tatiana Laporte. Vamos estar orando sim, Viane, por todas essas pessoas. Que nós cremos que Deus é o mesmo de hoje, de ontem e para todo sempre. Então nesse momento eu quero te pedir a fechar seus olhos, aonde quer que você esteja. Feche seus olhos. Ponha sua mão no seu coração, que eu quero estar orando. Eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando por você que tem sido fiel, você que tem sido dizimista fiel. Eu quero estar orando pela tua vida. Porque por mais que nós não estamos no tempo, mas nós temos necessidades que a gente tem que acabar de cumprir. Você que é ofertante fiel, nós vamos estar orando pelas suas vidas, que Deus pode abençoar grandemente. Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesse momento, Deus, eu quero colocar, ó Pai, a vida dessas pessoas, Senhor. A vida da saúde, ó Deus, de cada um aqui, Senhor, que colocou. Que o Senhor possa entrar, Senhor, sobre a vida, Senhor, da Jane, do Diogo, Senhor, do Wagner, da Carolina. Senhor, por toda a família Nunes, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estabelecer o Teu governo sobre a nossa nação. Senhor, possa entrar sobre a vida do Rômulo, Senhor, Luiz Amaral, Senhor, Manuel, ó Deus. Senhor, pela Luzinete, Senhor, Laporte, Tatiana Laporte, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, estabelecer o Seu governo sobre a vida dessas pessoas. E nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor possa ministrar, Senhor, cura sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. A Tua palavra diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E nesse momento nós estamos ligando, Senhor, nossa oração, nossa intercessão a Ti. Que o Senhor possa manifestar o Seu poder sobre a vida, Senhor, dessas pessoas. Também eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor tome, ó Deus, a nossa nação, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, estabelecer o Seu governo sobre o Brasil. Que o Senhor possa estabelecer, ó Pai, o Seu governo sobre as pátrias, Senhor, sobre as nações. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, livra-nos, Senhor, desse vírus, ó Deus. Livra-nos, Senhor, do Covid-19. Livra-nos, Senhor, as pessoas de todo mal. Livra a minha família de todo mal, ó Deus. Livra a Sal da Terra de todo mal, ó Deus. Livra as pessoas, ó Pai, de todo mal. Senhor, toma, Senhor, cada dizimista em suas mãos, pessoas que têm ajudado a Tua obra, Senhor. Proteja, Senhor, do gafanhoto, do migrador, do devorador, ó Deus. Proteja, Senhor, cada familiar, ó Pai. Também eu quero te pedir essa noite, ó Pai, proteja todas as mães. Senhor, todas as mamães, ó Pai. Senhor, mãe que sempre tem a sua preocupação com seus filhos. Mesmo pequeno, quando eles crescem também, Senhor, a preocupação continua. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a cada família. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a cada pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que essa palavra possa ter ficado na sua mente, no seu coração, tá bom? Que você possa entender que quando você busca ao Senhor, as coisas transformam na sua casa, transformam a sua vida, tá bom? Que Deus possa te abençoar grandemente, não só hoje, mas que você possa ter uma semana abençoada. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães. E que a sua casa hoje possa ser um ambiente de paz, um ambiente de prosperidade, um ambiente cheio de unção. E que essa oração possa invadir a sua casa e mudar todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.